Beleza, gente, eu vou seguir para a próxima notícia, tá bom? Eu vou usar a notícia da Ruana. A Ruana é uma amiga do Hugo e da Aline, né? Ela também é do Pernambuco, e ela mandou uma notícia muito interessante de um portal de notícias que chama Notícias ao Minuto. Né? Esse portal, talvez a galera não conheça muito, porque na verdade ele é um portal de Portugal que fala sobre notícias do mundo de todos os países que falam a língua portuguesa, né? A notícia parece bastante simples, né? Eu vou ler aqui para vocês, né? Empresas de transporte angolano, empresas de transporte angolana usarão a tecnologia brasileira em autocarros, né? Empresa de transporte rodoviária angolana, a Wambo Expresso, contratou tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira Praxio para implementar um sistema de gestão virtual na sua frota de autocarros, segundo uma nota divulgada no site do Diário do Transporte. Bom, a notícia em si parece não ter nada demais, né? Mas a gente está falando de duas coisas aqui, né? A gente está falando do Brasil exportando tecnologia, né? E a gente está falando da relação geopolítica do Brasil e da Angola, né? Que é uma questão que tem diversos pontos para a gente considerar, né? Vocês devem se lembrar nas campanhas de 2018 que se falava muito que o Brasil financiava países, abre aspas, comunistas, né? E falando, porque mandava dinheiro para Cuba, porque mandava dinheiro para Venezuela, porque mandava dinheiro para Angola. A Angola estava entre esses países comunistas, né? De que as fake news geralmente falavam, né? E, na verdade, a gente sabe muito bem que não é que o Brasil mandava dinheiro para Angola. Na verdade, o Brasil, a gente fala tanto sobre a interferência americana, sobre a interferência chinesa dentro das nossas políticas, né? Mas a verdade é que o Brasil ele teve um papel bastante imperialista na Angola durante um bom tempo, né? A Angola, veja só, ela pegava dinheiro emprestado com o BNDES brasileiro para poder fazer obras de infraestrutura, né? E quem fazia essas obras, como a Angola ela não tem grandes empreiteiras, geralmente quem fazia essas obras eram empresas brasileiras, como a Odebrecht, né? Então, o que acontecia? O Brasil emprestava dinheiro para Angola fazer a obra, né? A Angola contratava uma empresa brasileira, certo? Né, movimentando o mercado brasileiro, porque a Angola também não tinha indústrias para fazer as peças e tudo e tal e coisa, né? Então gerava emprego aqui e gerava alguns empregos na Angola também, né? E depois a Angola, ela ainda tinha que pagar esse dinheiro que ela pegou emprestado. Total um sistema de país forte, tirando vantagem, de certa forma, de um país menos desenvolvido. Essa é a leitura que eu tenho, né? Talvez vocês tenham outra leitura, mas a verdade é que o Brasil ele teve um papel bastante questionável em tudo que ele fez na Angola durante aquele período e que faz até hoje, né? Porque o Brasil ele não mandou só o Odebrecht, ele conseguiu mandar outra desgraça, que foi a Igreja Universal, certo? Né? E aí eles mandaram a Igreja Universal para lá e a Igreja Universal ela fez o que ela faz aqui, só que pior, porque na verdade os pastores da Igreja Universal, os pastores brasileiros, eles tinham uma mente de colonizador mesmo, né? Eles não promoviam os angolanos a pastores, né? Eles exploravam o máximo que eles podiam, ainda mais do que aqui, ao ponto da coisa se tornar tão politicamente insustentável que mais de 20 pastores da Universal foram deportados da Angola. Eu não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado, né? Agora sim, é uma coisa você ser deportado dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, da Inglaterra. Agora você ser deportado da Angola é um bagulho que pega bem mal, mano. E aí, o que vocês acham dessa parada? Muito bizarro. Pelo que eu entendi, eu não entendi qual é a parada que é para comentar, na verdade. É para comentar os pastores sendo expulsos,
a Odebrecht ter ido para Angola. Tem várias coisas. Você pode escolher. Eu não entendi o que ele falou. Você pode escolher. Eu não entendi o que ele falou. Eu achei que essa notícia ela foi interessante porque assim, essa notícia ela é interessante porque mostra o quanto a gente fala que o Brasil é pouco desenvolvido, isso e aquilo, mas veja só, a Angola, por exemplo, é um exemplo de país que depende de recursos, de tecnologia, de empresas brasileiras. Né? E a gente não costuma pensar nisso, que o Brasil também tem um papel geopolítico, quiçá imperialista com países menos desenvolvidos. Mas essa questão a gente pode desenvolver, pode levar para vários lados. Você pode falar sobre, nossa, a tecnologia brasileira de transporte. Você pode falar sobre a interferência brasileira em um país menos desenvolvido. Você pode falar sobre a Universal lá, e que o Bolsonaro não conseguiu resolver o problema da Universal. Tem várias coisas, mano. É uma ampla gama de possibilidades. Quantas horas de programa? Não, então, fala aí, mano, fala aí. Eu posso falar uma observação do que eu notei do assunto. Essa questão de que dessa matéria em si, eu acho que a Aline falou comigo, falou com o João e tal, né? Foi em relação da importação, da ciência, entende? Da ciência em si, e não a aproveitação da ciência aqui em território brasileiro com a produção através da nossa ciência, entende? Então, o que eu entendi foi isso. Então, eles importaram a ciência desenvolvida no Brasil para fazer uma fábrica lá de carros, entende? Então, a gente tem cientistas fantásticos. Exatamente. A gente tem potencial de desenvolver tecnologia de ponta, o que a gente não tem investimento público e nem mecânica para investimento privado para pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que as duas formas de investimento são importantes, né? Mas existem coisas que a iniciativa privada não vai financiar, e aí o governo precisa financiar, né? E tem coisas depois que a iniciativa privada financia e vai ser até mais pontual aí em cobrar. E fazendo um paralelo, poderia... desculpa, cara, fazendo um paralelo com o que o Dan falou, me desculpa, fazendo um paralelo com o que o Dan falou, a gente consegue comparar as duas épocas de governo, entende? A época do PT e o PT e o Lula, entendeu? A gente emprestava a nossa infraestrutura para construir no país, entende? Como um empréstimo, ou seja, gerava trabalhadores, nossos trabalhadores também. Nossos trabalhadores, eles iam para Angola na época, entendeu? Eu sei porque tinha muita gente de Recife em Angola, muito colega meu que era engenheiro que estava na Angola. Então, eu sei muito bem do que o Dan está falando. E há uma comparação entre o que a gente vive hoje em dia, o que a gente está dando uma coisa que geraria muito mais, como é que eu posso, desenvolvimento para o Brasil, entende? Em si, para a infraestrutura brasileira. E que a gente está vendo essa disparidade, né? E o Lula e o PT, e vamos tirar o PT que o resto a gente resolve. E olha que eu sou do PSOL, viu? Eu estou falando isso aí agora. Eu tenho mais crítica do PT, mas deixa para lá agora, no momento.